Yu-Gi-Oh! Quem não conhece esse joguinho de carta que ajudou a popularizar um gênero tão interessante? Tanto que hoje em dia o que não falta é carta em jogo, mané. Eu, como um amante de TCG, apesar que eu sou um péssimo jogador, mas pelo menos eu tento, tô aqui pra falar de uma coisa um tanto quanto curiosa: as pessoas que gostam de trapacear em jogos do Yu-Gi-Oh! Seja speedruns, jogos de carta com câmeras apontadas pra mão dos players, os malucos têm as moral de trapacear, até porque existe malandro em tudo quanto é canto. E hoje a gente vai ver os mais desgraçados e os mais azarados, já que no final das contas eles todos foram pegos. Mas de início, vamos começar com o maior mal entendido que eu já vi. Na moral, eu não consigo estressar isso bastante, essa história é racharia. Renan Play. Talvez você conheça ele, um membro muito importante da Calvosfera, odiado por muitos, amado por outros. Só que o importante é que no dia 9 de julho de 2019 foi postado um vídeo no canal Easy Escape falando sobre o maior trapaceiro das speedruns de Yu-Gi-Oh! Bom, pra quem aí conhece o Renan Play, já dá pra imaginar que tem alguma coisa errada nessa história. Sim, ele joga Yu-Gi-Oh! No caso, o Forbidden Memories. Sim, ele faz alterações no jogo em si, mas speedruns? Não! No vídeo do gringo, ele aponta várias coisas que comprovam que a speedrun do Renan era fake, ele tinha roubado de alguma maneira. Speedrun essa que teve 4 horas e na época tinha pego lá pro top 3, eu acho. É um pouco difícil achar as informações exatas pra essa treta. Falando que ele tava usando algum tipo de hack pra se certificar de pegar as cartas mais raras e as cartas que ele precisava pra vencer a run dele e mais um monte de merda. Só que aí que vem a parada. O Renan nunca fez essa run no Yu-Gi-Oh! Com a intenção de ser uma speedrun. Alguém que pegou a live dele e mandou pro site sem a permissão dele. O site então aprovou e, como acontece em qualquer cena de speedrun, todo mundo vai olhar quem que é esse novo player que pegou um recorde muito alto aparecendo do nada, porque todo mundo quer ver o que ele tava fazendo. E é aí que a merda começa. O Renan disse que ele talvez tenha tido alguma vantagem por conta da run que ele baixou. Talvez a run em si tivesse dado uma mexida nos números para aparecer cartas com uma raridade maior ou cartas mais importantes primeiro, e o que ele fez para provar isso foi baixar vários aplicativos para te permitir hackear jogos, tipo Game Shark, para mostrar que aquele hack que estavam acusando ele de fazer não existe, não tem como ele ter feito aquilo. Só que o que os gringos fizeram, mané? Eles viram ele mostrando isso, tiraram de contexto e falaram: ó lá, tá baixando um monte de hack, mané, claro que ele tá hackeando o jogo. O Renan então deu uns strikes no vídeo, que acabou botando mais lenha na fogueira, e aí os gringos começaram a acusar ele de cyberbullying, ter café preto no celular. Tenha em mente que isso tudo aconteceu por conta de uma speedrun que ele não fez. E mesmo com essa história esclarecida nos dias de hoje, muitas pessoas ainda não sabem desse outro lado. As quase 7 milhões de cabeça que viram aquele vídeo ainda tem pra si que o Renan é um cheater sim, principalmente por serem gringos e porque muita gente não gosta do humor negro do Renan, que acaba piorando a situação, já que, mano, tem muito brasileiro também que ainda acredita na versão do vídeo do maluco. Só que, independente, mano, eu acho muito engraçado como o Renan conseguiu marcar a comunidade de speedruns de Yu-Gi-Oh! Mas agora tá na hora da gente falar de trapaceiros de verdade. Como um imbecil que tem as moral de trapacear numa competição com câmeras apontadas pras mãos dele. Isso é além de mim, isso é além de mim. O jogador da esquerda, o Kodiani, tá embaralhando o baralho do seu oponente. Eu vou ficar devendo aqui o contexto exato da play, porque é um clipe muito curtinho, mas o que dá pra saber é que ou ele vai pegar uma carta do topo do baralho do cara, ou ele quer que o cara comece pegando uma carta ruim. E olhando assim, ok, né? Tá embaralhando, bonitinho, e pá, opa! Que é isso aqui, hein? Ele pega uma carta específica e joga pro topo do baralho. Enquanto ele continua embaralhando, ele não deixa nenhuma outra carta tomar o lugar dessa primeira que ele colocou. E o pior de tudo é que ninguém reparou que ele tava fazendo isso na hora. Tem também esse outro momento aqui, que ele olha uma carta virada pra baixo que ele não deveria estar olhando, vê que ele não gostou,
pega uma carta do baralho que ele tinha separado de antemão e substitui ela pela que ele originalmente tinha pego. É uma cara de pau você fazer isso na frente de uma câmera que eu não consigo entender. Pô, uma coisa é você fazer isso jogando com teus amigos, tá ligado? Eu ainda acho você um mau perdedor por trapacear, acho você um mau perdedor, mas não tem consequência real, tá ligado? Tu não tá afetando ninguém ali. Agora num torneio, onde o outro mano tá tendo que perder porque um filho da puta tá trapaceando na cara dura, aí não dá, mano. O Kodani subsequentemente foi banido por conta dessa trapaça, já que esses clipes deram uma viralizada, mas a gente ainda tem que falar de um trapaceiro lendário, mané. O cara mais infame jogando Yu-Gi-Oh! Competitivo, ele mesmo, Roy S.T. Clair. O Roy é um jogador das antigas e um dos bons ainda por cima, viu? Já que no seu primeiro ano jogando Yu-Gi-Oh! Competitivo, ele pegou top 1 nos Estados Unidos. Ganhou vários torneios regionais, chegou a participar em torneios oficiais promovidos pela Konami. No geral, era um player muito habilidoso e muito respeitado na cena. Mas é aquela coisa, quando você atinge o topo, muitos olhos ficam direcionados para você. Várias histórias começaram a surgir de trapaças que o Roy tinha feito em alguns dos seus games, como por exemplo, uma história de quando ele estava jogando com uma mina e ele perdeu. Só que depois que ele perdeu, ele falou pra ela: pô, já que eu perdi, vamos continuar jogando aqui só de meme mesmo, já não tá valendo nada. A mina concordou, eles começaram a jogar. Só que nesse segundo game, ela tava perdendo. E aí, quando um juiz foi lá pra checar como as coisas estavam, ela falou que, não, eu já ganhei, a gente só tá jogando aqui de graça. Mas então Roy respondeu o seguinte: não, eu não sei do que ela tá falando, eu claramente estou ganhando esse jogo. Olha, essa e muitas outras histórias das trapaças do Roy não dá pra confirmar com precisão, mas se ele realmente fez isso, eu não imagino o sangue borbulhando que essa mina ficou. Já algo que realmente aconteceu foi quando o Roy foi pego trocando de decks. É normal em competições os decks dos participantes serem revisados pelos juízes, e a mesma coisa aconteceu com o Roy, só que durante uma inspeção surpresa, ele foi pego usando um deck totalmente diferente do que ele tinha apresentado, fazendo isso para ganhar alguma vantagem ali. E esse é um tipo de inspeção que, caso você se negue a fazer, você automaticamente é desclassificado. Mas no caso dele não ia fazer muita diferença, já que ele realmente estava roubando e ele foi banido por 3 anos depois desse incidente. O que acabou piorando ainda mais essa situação foi o fato do Roy ter comentado publicamente: e daí que eu trapaceei, vários prós fazem isso. Este pequeno comentário foi o suficiente para fazer todo mundo começar a questionar as outras conquistas que ele tinha tido. Ó, dica gigatônica do mundo dos games aqui: se você for pego fazendo merda, não fale nada que não seja para melhorar a situação, senão cala a boca. O Roy era indiscutivelmente um ótimo player, mas ele também era um incrível trapaceiro. Só que por um milagre, um raio de sorte, ele e vários outros trapaceiros tiveram uma segunda chance de voltar para suas competições. Mas antigamente, no início dessa cena competitiva dos TCG, quem comandava os torneios era a Upper Deck. Só que depois de um vai e volta do caralho com a Konami processando a Upper Deck para ter controle dessa cena, um caos estava rolando com a Konami cancelando o contrato, não mandando certos pacotes de cartas para alguns torneios. No final das contas, a Konami conseguiu o que ela queria e teve controle total sobre a cena competitiva dos TCG, automaticamente evaporando todos os banimentos que tinham rolado no nome da Upper Deck. O Roy então fez o seu retorno em 2009, ganhando alguns torneios por aqui, uns top 3 por lá, só que novamente ele acabou sendo banido, dessa vez por 2 anos, já que depois de uma das suas partidas, um juiz reparou que 3 cartas bem importantes do deck dele estavam com a orelha dobrada, tá ligado? Mais uma trapacinha. Mas dessa vez, rapaziada, o Roy não ficou quieto não, já que ele foi pro YouTube e postou um vídeo falando sobre essa situação, falando que era um monte de merda, que os juízes estavam trapaceando, já que eles viram as cartas dele antes dele jogar, e aí do nada elas aparecem dobradas e ele é desclassificado. Infelizmente, essa não era uma época que tudo era documentado nos mínimos detalhes, então a gente não consegue saber qual lado que tá certo e qual lado que tá errado. Mas pelo histórico do Roy, fica difícil acreditar nele. Ele esperou calmamente esses 2 anos de ban passar e voltou a jogar, novamente jogando muito bem, ganhando alguma coisinha aqui e ali, mas em 2019
2017, ele infelizmente faleceu com apenas 30 anos de idade. Independente das trapaças ou não, isso ainda é algo muito triste. E o Roy acabou fazendo história como um ótimo jogador e também como um ótimo trapaceiro. E bom, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo um pouquinho diferente, né? Apesar que não tem padrão nesse canal, né? Eu falo de um monte de coisa. Talvez eu faça mais vídeos falando sobre jogos de carta, principalmente porque eu joguei muito Hearthstone na minha vida e, meu Deus do céu, ou comunidade pra ter polêmica. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem ver mais vídeos assim, porque hoje eu vou ficando por aqui, já que tá um calor do inferno. Mas não sem antes a mensagem final do vídeo, que é, pra você que viu esse vídeo e ficou pensando que merda é essa na minha testa, pera aí que eu vou chegar mais perto. Essa merda aqui em questão é a prova que eu não tenho senso de autopreservação, já que eu sujei a minha testa com a tinta de cabelo da minha mina, e aí eu fui tentar tirar com uma toalha. Só que eu comecei a esfregar essa merda e eu não notei que eu tava arrancando a minha pele e não tava tirando tinta nenhuma. Então agora eu tô com essa marquinha aqui. Essa é a história.